Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Mais nada aqui, viu, Emerson? Mandar um beijaço aqui para Sandra Zé e também para a dona Tereza, que estão nos acompanhando neste momento, né, nesta segunda-feira. E ela também está mandando boa noite para você. Obrigado pela participação, Emerson W. Dias. Boa noite, Renato. Boa noite, Sandra Sveza e sua mamãe. Boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz nesta segunda-feira para a gente aqui, Emerson? Renato, vamos falar sobre avanço civilizacional. Avanço civilizacional. É difícil falar essa palavra, hein? Muito bom, vamos lá. Tem que dar uma respiradinha antes, né? Sem dúvida. Bom, você falou, Renato, aí sobre a questão das mortes por Covid, e você falou uma coisa bem interessante, assim, no sentido de respeito. Você falou, é difícil ficar falando de números, né, porque isso envolve vidas, e é sempre estranho você falar números percentuais quando ali tem uma história, né, as pessoas sofrem a perda dos seus entes queridos, enfim. Então a morte é sempre um assunto muito delicado para qualquer ser humano. E Sim. O avanço civilizacional ele tem um pouco a ver com isso. Esse fim de semana aconteceu uma tentativa de assalto próximo aqui de casa, e os moradores têm um grupo de WhatsApp exatamente para falar, né, de pontos perigosos, alertar coisas que estão acontecendo. O assunto é segurança das pessoas, dos moradores. E aí uma pessoa vai lá, né, e teve um bandido, né, foi lá assaltar uma pessoa e aparentemente teve uma reação e aí o pessoal filmou, porque acho que as câmeras internas do circuito ali do prédio, enfim, captaram a imagem, né, e o pessoal vai lá e posta isso no grupo de segurança, né, para discutir assuntos de segurança. E a pessoa posta, né, e ela posta assim, né, olha, uma boa notícia para o final de semana. Foi baleado agora há pouco a pessoa tal, que era uma pessoa que já tinha assaltado outras pessoas e parece até que já tinha matado alguém, enfim, etc, né? E depois o outro vai lá e escreve, maravilha, né? Vamos rezar para o óbito, né? Porque a pessoa tinha sido socorrida e tal. E eu fiquei pensando, né, Renato, por mais que a pessoa seja um assaltante, um bandido, enfim, né? Um procurado pela polícia e tal, e que esperamos sempre, né, que sejam capturados, sejam presos e cumpram suas devidas penas e enfim, né, tudo que está aí deve ser aplicado, e claro que a gente sempre tem que preservar a vida, a segurança, enfim, tudo isso não é um valor, não se discute isso, né? Mas eu fico preocupado, Renato, assim, com pessoas que se dizem pessoas do bem, né, quando escreve esse tipo de coisa, assim, sabe, vamos rezar para que venha óbito, né, uma boa notícia. Eu acho que a morte ela nunca é uma coisa boa, independente de quem tenha sido, né, a pessoa que morreu, enfim. A morte não é em relação só àquela pessoa, né? Aquela pessoa, por pior que ela possa ser na sociedade ou para a sociedade, ela tem pessoas que, né, tem uma mãe, tem, sei lá, sabe-se lá se tem filhos, sabe-se lá se teve amigos, enfim, etc. É sempre um sofrimento, né? E eu acho, Renato, que o ser humano ele só avança do ponto de vista civilizacional quando ele consegue frear seus próprios instintos, né? Quando ele consegue, diante de uma situação como essa, não ser como esta pessoa, ele ser melhor que essa pessoa, né? Ele olhar aquilo do ponto de vista de compreensão da sociedade, das leis, mas em hipótese alguma ele se sentir alegre com isso, né? Ele se sentir, né, até uma coisa que vamos rezar para o óbito, né? Olha só, você mistura até uma questão aí de religião, né? E nenhuma religião que você vai investigar, e nenhuma delas, eu já falei até sobre isso aqui no programa, né? Um quadro que eu fiz sobre os 5 comportamentos, né, do bom caráter, né, o que define o bom caráter, que era um estudo baseado em várias religiões, em vários ensinamentos, várias filosofias, e nenhuma delas você aprende a glorificar a morte de qualquer pessoa que seja, ou você ficar feliz com esse tipo de situação. Então eu acho, Renato, assim, a gente, por mais que nós estejamos numa sociedade extremamente violenta, tem um artigo da revista Nature que diz que, dentre os mamíferos, ninguém mata mais a sua própria espécie do que o próprio homem, né? O estudo mostra que, na média, nós matamos 6 vezes mais que todos os outros animais, né?
Então eu acho que quando a gente pensa em avanço civilizacional, é exatamente esse olhar sereno diante da catástrofe, da desgraça, né, humana, enfim, da violência, é você conseguir não se contaminar com ela e conseguir ser talvez pior do que a pessoa a que você acusa de criminalidades, né? Porque eu acho que esse instinto primitivo que é presente no ser humano, ele, por uma simples fagulha, né, ele ganha um corpo, ele ganha uma proporção. A gente vê isso muitas vezes, né, em questões aí de linchamento, briga de torcida. Questões mínimas, elas explodem para a violência, né? Então, se você não consegue arrefecer esse próprio instinto seu individual e fica espalhando esse tipo de vídeo, né, mostrando gente baleada, mostrando cenas de violência, eu não sei, Renato, eu acho que é um pouco de falta de civilidade das pessoas, de não compreender que, de fato, o que faz o ser humano é a civilização, né? A civilização é uma guerra constante, né, entre a educação e a catástrofe. É você sair da catástrofe e buscar a educação. E isso é ser civilizado, é caminhar em direção à educação no mais pleno sentido dela, que é uma educação civilizatória, que o prepara para o convívio social. E no convívio social a gente tem que refutar qualquer tipo de violência, qualquer tipo de disseminação de violência, porque isso desperta os instintos mais selvagens que há dentro do ser humano. Então acho que isso é um ponto que me pegou esse fim de semana e eu fiquei pensando a respeito deste avanço civilizacional que nós tanto precisamos. Eu dentro do que você está falando, né, Emerson, eu acredito que muitas vezes a gente percebe isso que você está dizendo, porque um querendo matar o outro, né? Como você disse, por exemplo, guerra de torcida, as pessoas meio que tentando resolver as coisas, né? Na base da força. Mais ou menos isso, querendo colocar justiça, né? Onde às vezes a justiça não entra, onde a justiça não... Você sabe, onde não tem justiça, onde não tem, por exemplo, instituição democrática, infelizmente é assim que as coisas funcionam, né? Por exemplo, nos grupos de tráfico, você sabe que lá eles têm a justiça deles, a justiça... e normalmente na base da violência, porque lá para eles não tem essa de... não tem, o juiz lá determina, olha, vamos arrancar isso do cara, fazer aquilo, e é a forma como eles lidam com isso. Por quê? Na minha opinião, né, Emerson? Porque primeiro não tem impunidade, a impunidade é que graça nesse país, não há punição, né, para essas pessoas, né? E, consequentemente, você acaba tendo que ver essa opinião, como você disse, né? De que né, vamos torcer para morrer, né? Você falou? Vamos torcer para rezar, a pessoa escreveu. Vamos rezar pelo óbito. Vamos rezar, né? Vamos rezar para virar... Quer dizer, realmente é muito forte, né? Tudo isso... claro que eu estou dizendo as coisas que a gente vê pela prática, mas nada justifica esse tipo de fala, né? Talvez um pai que teve uma filha morta por um bandido, às vezes num momento de tensão ali, pode falar um negócio desse. Agora, as pessoas que... eu estou dizendo, né, também... a gente sabe que tudo isso é muito momentâneo do ponto de vista emocional. Agora, não desejar isso para ninguém, independentemente, é claro, daquilo que a pessoa faça. Mesmo porque, né, se a gente for partir para a religião, como, né, tá mesmo dizendo aí a pessoa rezar para isso, quem somos nós, né? Nós viemos aí, sabe-se lá, cada um tem a sua religião. Em alguns países, inclusive, a gente sabe que existe a pena capital e é um negócio muito... que é a pena de morte, né? É muito questionável. Isso não resolveu o problema da violência nesses países e que, infelizmente, é o que você disse realmente. Quer dizer, desejar o mal do outro não vai melhorar também o nosso bem. Não é isso que vai melhorar o nosso bem, né? Então, exatamente.
precisamos ter essa educação, que também você trouxe o tema, né, da educação, e a educação só vem realmente com muito estudo, com muita aplicação, e acima de tudo com amor à humanidade. E amor à humanidade requer realmente um desejo muito melhor do que, né, desejar a morte de alguém, independentemente da circunstância que seja isso. E aí, Emerson, antes de você dar a parte do dia, eu tenho aqui algumas participações. A Vanderluz aqui com a gente. Ô, Vanderluz, obrigado, aí, boa noite. Dizendo, não podemos desejar o mal do outro, somos todos um. É bacana aqui, tá dizendo aqui a Vanderluz. O César Carlos também tá mandando um abraço para você, para o grande Emerson W. Dias. A Sandra Zézia dizendo, além de sermos os animais que mais matam, o pior é que também somos os únicos animais que matam os da própria espécie por prazer de matar, por motivos torpes. Está dizendo a Sandra. É bem isso mesmo, né, Emerson? Sim, exatamente. E é esse sentimento, né, Renato? Você falou uma coisa aí, onde o Estado, né, não existe, as pessoas acabam criando suas próprias leis. Mas o avanço civilizacional é exatamente através de instituições, né? E a gente tem que exigir que elas funcionem, a humanidade progrediu com essas criações, né? Então, quando as pessoas, né, alguém tem prazer em matar o outro, essa pessoa não tem civilidade. Agora, quando alguém mata essa pessoa que tem o prazer de matar, e eu, que me digo civilizado, né, fico feliz com isso, sinto prazer com isso, talvez falte civilidade em mim também, né? E eu acho que ninguém está dizendo que tem que proteger além da lei, né? Que não é, a questão não é essa, a questão é você não ficar feliz com a violência, em hipótese alguma, e de onde é que ela aconteça, porque a civilidade vem exatamente de você frear esse instinto animal que todos nós temos, né? Então a civilidade ela só existe quando a gente é capaz de dominar as nossos próprios impulsos para descambar para a violência, né? Então, quando a gente vê uma coisa e fala, pô, ele teve o fim que mereceu, né? E fica feliz com isso, é porque a gente também está sendo acometido por uma incivilidade. A gente também poderia, num certo momento, talvez tomar uma atitude violenta. E a civilidade só caminha quando a gente consegue frear esse instinto animalesco, né? Que a gente tem e que sabemos, né? Tem gente que tem esse tipo de prazer mesmo, mas são essas pessoas que têm esse tipo de prazer que a gente não vai conseguir combater se tornando igual, né? A gente tem que ser melhor que eles, né? E até porque a gente não pode esquecer, né, que você disse das instituições, e se a gente não preservar as instituições e o respeito às leis e tal, ainda que a gente saiba que as leis às vezes são desrespeitadas e não há também as devidas punições, mas o que eu quero dizer com isso é que essas ações violentas, se não devidamente, vamos dizer, encontrarem o caminho da punição pela lei, né, e não pela violência, nós mesmos também podemos ser alvo desse tipo de violência, entendeu? Então, quando a gente deseja isso para o outro, a gente está se esquecendo de que alguém pode também estar desejando isso para a gente. Né? E que isso pode também trazer uma violência, às vezes contra um filho, contra um pai, contra uma mãe, porque a gente também desejou isso do outro. Né? Porque se o negócio é na base, né, para falar o português claro, se é na base da porrada que a gente vai resolver, né, aí isso não tem fim. Né? Quer dizer, não é justiça, isso não é justiça, né? A pessoa acha que ela está fazendo justiça, mas não é, ela está gerando uma sensação de injustiça também no outro, e aí não tem fim essa... Exatamente. Né? Você pega muito isso, Emerson, você trouxe, agora eu me lembrei, inclusive, de um filme em que as famílias no Nordeste, e acho que aqui interior de São Paulo, interior do Brasil, enfim... disputam muito, e disputavam muito, hoje a gente tem mais leis, tem mais justiça e tal, as terras na base dessas disputas violentas, né? Ia lá, matava o filho
que do cara que era o dono de uma terra, não sei o que, o dono da outra terra ia lá, matava o filho do outro, e assim ia, e era uma violência interminável, né? Tem alguns filmes brasileiros que mostram isso daí, que eu já assisti alguns, e que retratam essa violência que, você vê, nós estamos em 2020 e estamos discutindo um assunto que não era mais para a gente discutir, né? As leis deveriam servir para todo mundo, né? Deveria haver a punição devida, não haver impunidade, mas enfim... E outra coisa aqui, viu, Emerson? O César também está comentando, o César Carlos, no momento que eu desejo algo de mal a uma outra pessoa, mesmo que ela tenha cometido a pior das atrocidades, eu acabo me igualando a ela mesma, né? Também, também muito bem falado aqui. E a Sandra também dizendo, desculpe, Emerson, Renato, eu não desejo a morte de ninguém, mas no caso de bandido, eu penso, morreu, antes ele do que eu. A minha Sandra aqui já bota uma pimenta no negócio, né? Mas é porque, assim, não é desejar, não é, aí eu acho que é outra coisa, né? Não sei. O que você acha aqui, Emerson? Eu não sei, é difícil você falar dos casos individuais, né? Mas, por exemplo, por mais que, assim, eu não gosto de tocar nesse assunto, porque é um assunto muito particular, né? Mas eu perdi meu pai de forma muito bruta, né? Assim, meu pai foi assassinado, né? E meu pai era uma pessoa trabalhadora, cumpridora de seus deveres, né? E estava voltando para casa e foram assaltá-lo, enfim. E por mais que isso seja uma coisa muito marcante na minha vida, né? Isso mudou completamente a minha história, mudou completamente a vida da minha família. Por mais que naqueles dias ali você fique, né, com a revolta e tudo aquilo, mas com o tempo você entende que você querer que essa pessoa, né, esse filme que você está falando, Renato, que chama Ari do Movie, se eu não me engano, eu já assisti esse filme, conta uma história de um rapaz que é um apresentador de televisão muito famoso, né, e que ele tem que ir para o Nordeste porque acho que mataram o pai, o irmão dele, e ele tem que se vingar de acordo com o costume daquela região, né? É isso mesmo. E lembra muito, Renato, quando você vê a tragédia grega, né? A Antígona, a tragédia grega. O que é a tragédia grega? É quando a Antígona tem que decidir entre cumprir a cultura daquele local, que é fazer uma vingança, ou cumprir as leis do Estado, que é não poder fazer justiça com as próprias mães, né? A tragédia grega é exatamente isso. Diante de duas escolhas, qual você vai obedecer? E eu acho que é um pouco isso, entende? Diante da tragédia real, essa da nossa diária, você tem que escolher, né? Você quer ser um selvagem como aquele que fez o mal, ou você quer ser melhor do que aquele selvagem que te fez o mal? Então, eu acho que esta reflexão é muito importante, né? No momento em que eu deixo me contaminar pela violência, a ponto de que eu deseje para aquilo que ele fez a mim, ou alguém que eu conheço, talvez eu estou sendo tão violento quanto ele. E você pode dizer, mas veja bem, né? Ele mereceu isso, ele fez aquilo. A gente não sabe os porquês das coisas, a gente não tem todas as respostas do mundo, mas uma coisa é certa, Renato, você ficar com um sentimento de violência dentro de si faz mais mal do que o perdão. Não tenho dúvida, inclusive porque tem estudos científicos que mostram que as pessoas que são capazes de perdoar, elas até vivem mais e têm menos problemas cardíacos. Agora, perdoar não é simples, perdoar não é fácil, mas perdoar é o que há de mais humano dentro de nós. E o perdoar, o perdão, na verdade, é algo, é o que você falou, é muito íntimo. Talvez seja uma das coisas mais internas, assim, que eu quero dizer, de um reconhecimento interno de você perdoar, né? Um negócio, talvez, realmente seja uma das coisas mais difíceis de se fazer, e daí a necessidade de você entrar num processo, talvez, de introspecção para alcançar esse perdão, que não deve ser fácil, inclusive pelo fato que você está me contando, que para mim claro, uma coisa, né, que não tem tamanho, né, o que você disse aí com relação ao seu pai, e que para mim também até eu não sabia disso, né? Você está falando aqui uma coisa que eu nunca conversei, né? Nunca conversamos sobre essa questão, e que você está me falando aí, sem dúvida nenhuma, o que não deve ser... Você viveu na pele isso,
Exatamente. Exatamente. E eu acho que esse é o ponto, sabe, Renato? Quando você vive essa tragédia, né, e você sabe o quanto ela dói, você não quer se igualar, entende? E você não tem desperdiçar a sua vida com um sentimento negativo, né? Por mais que isso te fira, isso te faça mal, mas a única forma de você conseguir caminhar e ter leveza na vida é você compreendendo que você não pode fazer parte da violência, mesmo que ela te afete. Sem dúvida nenhuma. Olha, um depoimento forte também em função do que você vivenciou, né, Emerson? Enfim. E qual que é a frase do dia? A frase, Renato, é da escritora Mary McCarthy, que dizia o seguinte: na violência esquecemos quem somos. Tem isso mesmo. Porque lá você quer derrubar, você perde completamente o controle da situação, e aí vira aquela loucura, já não sabe mais quem é. O importante ali é derrubar, né? É matar, seja lá o que for. E aqui, viu, Emerson, antes da gente finalizar, também tem a participação do Marcos Primon Trauzola, que está dizendo aqui o seguinte: infelizmente, a falta de educação, aí coloca familiar, de amor ao próximo, de políticas públicas inclusivas e de compaixão no mundo de hoje, tornam as pessoas cada vez mais cruéis e egoístas, deixando de lado a importância da vida e do ser humano. Né? Concordo em gênero, número e grau. Forte. Boa também a frase aqui do Marcos Primon Trauzola. Tá certo então, Emerson. A gente fica por aqui. Estendemos até, né? Foi um assunto bem. Você trouxe um assunto que era seu aí, da sua região, e acabou rendendo aí um bom debate aqui. E deixa aqui os seus contatos aqui para o nosso ouvinte internautas. O site é www.oineditoviavel.com.br e nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal do Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras. E, Renato, vou deixar um convite que hoje, às 20 horas, tem um link nas minhas redes sociais, só entrar lá no WhatsApp, no Facebook do Inédito Viável, ou também no YouTube do Inédito Viável. Tem um link, hoje às 20 horas, eu vou fazer uma palestra sobre a felicidade interna bruta, que é aquele indicador lá do Butão, né, do país Butão, que trabalha com esses conceitos de medição da felicidade em paralelo à medição do PIB, né, do desenvolvimento humano, não a partir da economia, mas o desenvolvimento humano a partir do humano para que melhore a economia. Então hoje às 20 horas, no online, os links estão lá nas minhas redes sociais, nós vamos bater esse papo. Tá certo. Só para finalizar aqui ainda, então hoje às 20 horas a live do Emerson, entra lá e Neto Viável, vão acompanhar que é bacana. E outra, né? Aperfeiçoar aí conhecimento e tudo mais é sempre bom. Dizendo, eu estava com um sentimento de ódio, está contando um caso dele, né? Da vida dele. Eu estava com um sentimento de ódio com relação a uma outra pessoa que era minha ex-mulher, mas estava me fazendo muito mal. Aí eu a chamei, sentamos, eu conversei com ela, eu a perdoei e isso me deixou super aliviado e minha vida melhorou muito. Olha só, um depoimento também, né, que mostra a questão agora numa outra, vamos dizer, né, na questão do perdão, né, que a gente estava falando, né? Exatamente, né? O perdão, Renato, ele tem um quê assim de que parece que você está sendo cruel com a vítima, né, e bonzinho com o agressor, né? No primeiro momento, o perdão parece isso, né? E é por isso que ele é difícil de ser aplicado. Mas os benefícios que ele traz para nós, enquanto humanos, eles são imensuráveis, né? Uma vida amarga, uma vida que não perdoa, ela certamente ela é mais encurtada, e se não encurtada, ela é muito mais sofrida. Sem dúvida. Tá certo, Emerson. Então, até semana que vem com mais um Momento O Inédito Viável. Até segunda, Renato.